Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é mais um vídeo daqueles sobre o que cai nas matérias do CBC. Lembrando que, para quem não sabe, o CBC significa Ciclo Básico Comum. Esse Ciclo Básico Comum, CBC, é a primeira coisa que vocês precisam fazer logo que vocês ingressam na UBA. Ele é, digamos, as matérias, como o nome já diz, as matérias mais básicas que vocês fazem primeiro, antes das matérias mais específicas da carreira. Na carreira de medicina, as matérias são biofísica, química, matemática, biologia, IPC, que é Introdução ao Pensamento Científico, e ICSE, que é Introdução... Ai, deu branco. Que é Introdução ao Conhecimento de Sociedade e Estado, que seria História da Argentina. Nesse vídeo, hoje, a gente vai falar sobre biofísica, que é, na verdade, física e introdução à biofísica. Lembrando também que a gente já tem vídeo aqui no canal sobre matemática e sobre química. É só vocês darem uma procurada lá no canal em vídeos. Biofísica, então, ela é uma matéria mais ou menos muito parecida com a física que a gente vê no ensino médio no Brasil. Eu diria que é basicamente a mesma coisa que a gente vê no Brasil em física. A diferença é que essa parte da biofísica, digamos, eles utilizam as historinhas, basicamente, ali do enunciado, né? Que a gente sabe que física tem bastante historinha no enunciado. São voltadas mais para a área da saúde. Por exemplo, eles voltam alguma questão com relação ao fluxo sanguíneo, alguma coisa com medicação. Eles dão uma voltada ali na historinha para uma historinha da área da saúde. Eu acho que é basicamente isso que seria o biofísica, né? Tipo, porque os cálculos, as questões, as coisas são basicamente a mesma coisa que a gente vê em física no ensino médio no Brasil. Então, para vocês saberem o que cai na matéria, eu vou passar para vocês uma listinha com o que cai bem certinho. Então, peguem um papel e uma caneta e anotem aí o que cai na matéria para vocês se organizarem para estudar e saber. Então, anotem aí. Enquanto eu pego essa minha listinha aqui, quero dizer para vocês que quem nos passou essa listinha das matérias que caem no CBC de biofísica foi o pessoal do CBC Online. Então, graças a eles, a gente tem essa listinha bem organizadinha do que cai na matéria. E se vocês não conhecem ainda, o CBC Online ele é um cursinho que a gente recomenda, que tem as matérias das exatas para ajudar vocês aí a estudar para o CBC. Bom, vamos lá então com o que cai em biofísica. Introdução à cinemática e dinâmica, movimento retilíneo uniformemente variado, forças conforme as leis de Newton, trabalho, potência, energia, mais especificamente a energia mecânica, fluidos caudal, líquidos reais, leis de Dalton, calorimetria, equivalente mecânico, lei zero, propagação de calor e termodinâmica. É basicamente isso. Parece pouco? Parece pouco, mas não é não. É bastante coisa. E aproveitando que eu comentei com vocês sobre o pessoal do cursinho do CBC Online, eu vou deixar aqui agora, em seguida, depois que eu terminar de falar, um videozinho pra vocês sobre uma videoaula de biofísica. Assim também, caso tenha alguém que faz tempo aí que não vê biofísica na vida, vai também dar uma relembrada. E também vocês já têm uma ideia de como é que funcionam as aulas deles, caso vocês gostem, né? E então, assistam aí pra vocês terem uma ideia de como funciona a aula. Olha só, meu aluno, agora que vocês entenderam já como funciona o princípio da lei zero, o princípio de Lavoisier, as trocas de calor, a gente vai ver que a gente estudou no primeiro vídeo, que o calor ele sempre está em trânsito. O calor sempre está transitando do corpo de maior para o de menor temperatura, certo? E isso em condição normal, isso em condição... Por exemplo, se você pegar Diego, o ar-condicionado ele faz o contrário. Ele pega o corpo de menor temperatura e ele joga calor para onde tem mais, tá? Mas isso aqui é um processo ativo. Se você só funciona porque está ligado na tomada, então é um processo forçado. A gente está trabalhando com os processos espontâneos, que a natureza faz, abre aspas, de graça pra gente. Bom, é o seguinte, formas de propagação de calor. Como que o calor vai se propagar? Eu tenho 3 formas de propagação que entram na tua prova. Presta atenção, você que estuda aí no Brasil, você deve estar se perguntando assim, Diego, não é irradiação? É irradiação. Só que quando você vai para a prova, que a prova, lembra, a prova é em castelhano, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eles chamam irradiação de radiação. Eu sei que você deve estar se perguntando, Diego, mas radiação não tem a ver com aquela parte da química chamada radioatividade?
certo? Onde tem emissão de partículas alfa, beta. Mas não tem nada a ver. A gente está trabalhando forma de propagação de calor, certo? Só deixando claro. Se você vê na prova, radiação não tem nada a ver com radioatividade. Tem a ver com irradiação, que é uma forma de propagação de calor. Beleza. Imagina o seguinte, de maneira bem simples, tá? Isso aqui não costuma cair muito em prova, o que cai mais é a condução. Eu vou explicar o que você precisa saber para a gente ir direto para a lei de Fourier. Primeiro, radiação. Imagina o exemplo que está lá no aponte único da cátedra, é o Sol. Imagina o Sol aquecendo a superfície do planeta, certo? Ele emitia ondas, lembra que onda não transporta matéria, só transporta o quê? Energia, e essa energia, ela é transmitida na forma de calor. Por quê? Porque calor é energia. Lembra do conceito inicial? Lembra da primeira aula? Então é isso que você vai precisar. Beleza, então isso aqui vai prevalecer mais na parte de gases, ou até mesmo no vácuo, certo? No meio onde eu tenho ausência de matéria. Ponto final. Já foi? Já foi. Condução. Imagina que você tem uma barra metálica, certo? Aqui, ó. E aí a gente submete ela a uma fonte de calor de um determinado lado, certo? E aí o calor, ele vai passando de molécula para molécula e aí, passado um intervalo relativo de tempo, daqui a pouco essa outra extremidade, ela está aquecida, ela está com aumento de temperatura também. Como que esse calor foi se propagando? Ele foi passando de molécula para molécula. Como? Ele foi conduzido. Isso aqui vai prevalecer na parte dos sólidos, certo? Não que não ocorra em líquidos, mas ele prevalece mais em sólidos. E convecção, que eu acho super, hiper, mega interessante, por exemplo, você sabe como é que o vento se movimenta? O que acontece? Quando a gente tem em líquidos e a gente tem em gases uma diferença de temperatura, imagina o seguinte, que a prova te perguntasse assim, por que o ar-condicionado numa região fria, ele é posicionado na parte superior? E por que numa região quente ele é posicionado na parte superior e numa região fria o aquecedor ele é colocado na parte inferior? Geralmente o aquecedor fica mais embaixo, assim. Tem uma explicação lógica para isso. Qual é a explicação? Primeiro, o ar que sai do ar-condicionado, ele sai mais frio. E a gente sabe o seguinte, existe o princípio da dilatometria, da dilatação térmica. Lembra que densidade é massa por volume? E aí o que acontece? Imagina, se o ar que sai do ar-condicionado, ele sai mais frio, todo o corpo que sofre uma diminuição em temperatura, ele tende a sofrer uma compressão de volume, uma diminuição, certo? Então essa diminuição de volume mantendo a massa, ela faz com que haja um aumento de densidade. Lembra que densidade e massa são inversamente proporcionais, certo? E aí o que acontece? Na convecção, o ar que está frio, por que ele é colocado em cima? Porque ele é mais denso. E essa densidade faz com que o ar desça. E quando ele desce, lembra, o ar que está aqui embaixo, ele é mais quente. Então o ar quente ele vai subir, formando uma forma de propagação de calor que a gente chama de convecção. Então, resumindo, o que é a convecção? É a movimentação, é uma forma de propagação de calor gerado pela diferença de densidade, que é gerado pela diferença de volume, que é gerado pela diferença de temperatura. Tranquilo? Beleza, tá aí. Feita a terceira forma de propagação. Tá, vamos para a prova. O que cai? Lei de Fourier. A lei de Fourier, ela vai trabalhar somente, tá, pessoal, a parte de condução. Bom, é isso então o conteúdo que cai em biofísica. Eu particularmente acho que não é uma matéria muito difícil. O que acaba tornando ela mais difícil é que tem bastante fórmula para decorar e tem que dar uma raciocinada lógica com a parte do enunciado, que ele confunde um pouco. Mas se estudar pelas provas anteriores, ajuda bastante. E também, né, decorar essas fórmulas também ajuda muito na hora da prova. E se eu não me engano, no UBA 21 e no CBC presencial, os dois podem usar a calculadora, então isso dá uma ajuda gigantesca. Então, o vídeo de hoje era isso. A gente vai deixar aqui para quem tem interesse em conhecer mais sobre a plataforma e sobre o site do CBC Online, aqui na descrição do vídeo e também no QR Code em algum dos lados, que eu nunca sei qual lado que é. Lembrando que com esse link vocês têm um desconto especial daqui da gente e que vocês podem também fazer um teste gratuito na plataforma antes de contratar, então aproveitem esse teste para ver como é que vocês acham a plataforma, como é que vocês acham as aulas, caso vocês tenham interesse. E lembrando que isso é muito bom para quem vai começar o CBC agora no começo do ano, tanto para quem vai começar o CBC no meio do ano para tentar em 6 meses, para dar aquele ajuda já aí estudando desde agora, se vocês estão, digamos, sem fazer nada, vão estudando para dar uma ajuda aí para aprovar em 6 meses. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!